Bom dia, pessoal. Seguindo a tendência que a gente fez aí de novidade com o webinar gravado na casa do nosso convidado que nos recebe, hoje nós vamos falar um pouco de escritórios corporativos. Estamos aqui na casa da ITS Informove e ao nosso lado o nosso convidado é o diretor comercial Daniel Iannicelli. Daniel, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Obrigado a você, Jean. É um prazer receber a Sila na nossa casa. Vamos tentar, junto com vocês, aí, trazer um pouquinho de novidade desse mercado corporativo no que diz respeito à engenharia, arquitetura e design e poder explicar para os telespectadores e para vocês um pouquinho do que a gente está entendendo como tendência para o mercado de escritórios. E seguindo esse conceito de novidade, não existe uma empresa mais inovadora que a ITS Informove e a gente está aqui num ambiente de escritório. Pode não parecer, Daniel, a gente está aqui com bastante, eu brinco que é uma mata atlântica aqui. Explica um pouco para eles onde a gente está, o que é esse conceito, o que vocês estão aí trazendo de novo aí para o mercado nessa questão de natureza. Legal. É importante você ter comentado porque isso é uma tendência que vem acontecendo no mundo todo, né? As gerações vão crescendo. Hoje em dia a gente tem dentro do mesmo escritório várias gerações trabalhando. E essa geração que está chegando mais nova para o mercado de trabalho é uma geração que busca um pouco mais esse contato com a natureza. E aí que nasce o conceito da arquitetura biofílica, né? Que é o que está em ebulição no mundo todo. Que é exatamente você trazer para dentro do ambiente corporativo, do ambiente do trabalho, você trazer muito verde, muita luz e, obviamente, respeitando que é um ambiente de trabalho e você tem toda a manutenção para isso. E essa arquitetura biofílica, que é o que a gente apresenta aqui no nosso escritório, não dá manutenção alguma e é uma tendência e novidade no mundo todo em que todos os nossos clientes hoje, tanto do mercado do segmento de escritórios como outros segmentos, vêm adotando em seus espaços de trabalho. Legal, vamos aproveitar que a gente está aqui. A gente gravou um vídeo aí para vocês. Como que é um escritório biofílico, como que é a ITS Informove por dentro. Deem uma olhada que ficou muito legal. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à casa da ITS Informove, a Casa ITS, um verdadeiro workplace experience. Aqui vocês vão ver diversas maneiras de se trabalhar diferente, o mercado de trabalho vem mudando e a arquitetura vem mudando junto. Nós somos especialistas em arquitetura, engenharia e design e nós vamos mostrar um pouquinho da nossa casa para vocês, tá bom? Vamos lá? Aqui a gente começa entrando na nossa área de trabalho e já vamos começar pela melhor parte, que é a parte da descompressão. Nesse pedaço, nós temos um ambiente multiuso. Hoje em dia, as pessoas trabalham diferente. Então, você tem aqui um ambiente onde é uma copa, um refeitório, mas ao mesmo tempo é um ambiente de reuniões, um ambiente de trabalho, um ambiente de concentração, onde a maneira nova de trabalhar vem sendo foco aí para a turma, para essa geração nova que está chegando. Então, essa aqui é a nossa área de descompressão. Vamos lá? Vindo aqui para a nossa área de trabalho, a gente já consegue enxergar alguns tipos novos de cabines telefônicas sem porta, onde você pode fazer uma conversa com foco, uma conversa privada, uma ligação telefônica, de uma maneira bem descontraída, com uma solução de mobiliário bem diferente. No nosso escritório, vocês vão poder perceber inúmeras soluções em arquitetura e diversos tipos de mobiliário, acabamentos, revestimentos, cadeiras funcionais, mesas, diversos tipos de sala de reunião, onde vocês podem ver um pouquinho de solução e fazer efetivamente o test drive para o seu novo escritório. Aqui na nossa área de arquitetura, nós temos um ambiente muito interessante. Hoje em dia, a comunicação entre as áreas e a interface entre as áreas ela é fundamental. Então, aqui nós temos uma área de arquitetura e uma área de orçamentos, onde você consegue ao mesmo tempo juntar as duas áreas para fazer uma conversa e definir rápido um programa sem precisar ir para uma sala de reunião. Várias maneiras de se trabalhar, com bancadas que sobem e que descem, com mesas hidráulicas, um mini auditório que pode servir como uma reunião rápida, ou ao mesmo tempo chamar todo um grupo de pessoas para ver uma apresentação.
os acabamentos no carpete, os tipos de mobiliário, mesas preparadas de acordo com a funcionalidade da atividade. A questão da biofilia é muito presente no nosso escritório, você vê pelo próprio carpete, você vê pelas plantas. Um exemplo de uma parede completamente verde, sem manutenção alguma. Isso aqui é biofilia na veia. E por falar em biofilia, vamos lá embaixo agora ver o andar da biofilia. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, a ITS Informov é pioneira na biofilia no Brasil. Então, desde o começo do ano, agora de 2019, ou seja, quase um ano já que nós temos esse escritório que é totalmente focado e voltado para a arquitetura biofílica. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar todos os sentidos através do vídeo, né? Porque esse é um escritório onde você consegue transmitir não só a imagem, que vocês vão ver um pouquinho desse escritório, desse design novo, né? Desse conceito novo, que está em ebulição no mundo todo, como você pode perceber ao vivo a questão do tato, a questão do olfato, né? É bem interessante. Vamos lá? Então, aqui nesse escritório, a gente consegue trazer um pouco do que a empresa entende por biofilia, né? Que é você trazer a natureza para dentro do ambiente. Então você tem aqui uma parede de musgo que não tem nenhum tipo de tratamento, você não tem manutenção alguma nesse musgo, você tem uma iluminação diferenciada, você tem toda a parte de paisagismo próximo da luz. Aqui na parte de baixo dos bancos você tem aqui um tipo de acabamento que imita a calha de um rio, ou seja, são todos os tipos de acabamento que remetem à natureza e fazem com que todos os profissionais que aqui trabalham tenham uma produtividade maior, uma criatividade maior. Tá? E andando aqui para dentro da área do staff, a gente começa a ver várias soluções também em arquitetura, em design. Você tem os lockers em marcenaria, toda a questão da vegetação aparente e, obviamente, sem nenhum tipo de manutenção. Esse daqui é o único escritório no Brasil que tem esse conceito de arquitetura biofílica, né? Então você tem toda essa questão da natureza para dentro, onde você tem um bem-estar, aumenta a criatividade do colaborador, aumenta a produtividade. Tudo design da ITS Informov, soluções em arquitetura, engenharia e design. Essa é um pouquinho da Casa ITS. Voltando aqui para o nosso bate-papo, eu quero falar um pouco, a gente sempre gosta de trazer o que está acontecendo no mercado, o que isso impacta nos negócios, como que isso pode estar atrelado a projetos, a engenharia, etc. Então, uma das coisas que a gente tem acompanhado e trazido para os nossos clientes, a taxa de vacância dos escritórios está caindo bastante, né? A gente escuta aí, vai faltar escritório, não vai faltar escritório, etc. E hoje a taxa de vacância com estoque de mais ou menos 8 milhões de metros quadrados de escritórios em São Paulo, taxa de vacância em 18%, mas uma ressalva que eu tenho que fazer antes de te fazer essa pergunta é que 18% no mercado geral, mas tem regiões que estão com menos de 2%, como Itaim, JK, Vila Olímpia. E uma das coisas que a gente vem frisando aí no mercado, uma das coisas que a gente sempre é questionado, né? Vai faltar, o que vai acontecer? A gente vem sempre defendendo uma tese que é a questão do retrofit. E a gente sabe que vocês são os especialistas em retrofit. Está acontecendo? Vocês estão recebendo essa demanda? O retrofit já é uma realidade ou muita gente está especulando? Como é que está? Porque vocês são sempre chamados antes de qualquer decisão, né? Porque a pessoa precisa entender de arquitetura, precisa entender de engenharia, se é viável ou não para tomar aquela decisão. Como é que está isso para vocês? O retrofit, a gente está vendendo esse conceito de uma forma correta? Isso já está acontecendo? Como é que vocês estão vendo esse movimento? É exatamente isso, Jean. O retrofit hoje, sim, ele está em pauta, né? Você tem hoje, com as taxas de vacância caindo bastante nos últimos trimestres, você tem o preço naturalmente sendo mais elevado. Então, você ter como alternativa um outro tipo de imóvel para atender o seu ocupante final, ele sim fica em pauta. O que acontece é você tem algumas dificuldades para você poder executar o retrofit, né? São poucos os prédios na cidade que conseguem fazer um retrofit e você conseguir adaptar ele para um uso corporativo,
corporativo. Quando eu falo corporativo, eu digo que não é só escritórios. A gente tem que entender que esses prédios antigos, um exemplo, prédios classe B mais antigos, que justamente são esses os prédios alvo para um retrofit, eles acabam sendo tomados para um outro tipo de uso que não o uso dos escritórios. E a gente tem inúmeras demandas, inúmeros estudos realizados, efetuados e com obras já implantadas com para outros segmentos, como o segmento de co-living, como o segmento de educação, como o segmento de hotelaria, e por aí vai. É muito bom saber isso e é até um sinal de alerta, porque como a gente comentou, a vacância está caindo, os estoques estão baixos, tem pouca coisa projetada e isso vai fazer com que alguns escritórios saiam do mercado, porque se ele vira um residencial, se ele vira um hospital, se ele vira uma educação, então vai ficar mais difícil ainda você poder expandir, né, para o mercado de escritórios. Então as empresas precisam começar a pensar para onde vão, para onde elas querem ir, se vai partir para um greenfield, porque a competição agora não é só escritório com escritório, né? Virou mudança de uso, como você comentou. Exatamente. É o que eu comentei da geração nova, né? A gente vem trabalhando diferente, as pessoas colaboram muito mais, né? Se você pensar o que hoje se fala de co-living, de student living, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil não existia há 5, 6 anos. Talvez muito modesto, mas não em escala, né? Então o que acontece? Esse movimento do Brasil olhando para o que está acontecendo lá fora e trazendo para dentro do mercado corporativo de São Paulo, aproveitando essa oportunidade de retrofit, vem aquecendo muito esse segmento. E sim, é o que vai fazer a ocupação acontecer cada vez mais nesses prédios classe B. Obviamente com algumas ressalvas, né? Não é tão simples assim você executar um retrofit. Mas o nosso expertise ele vem desde defender um conceito, defender um projeto, como adaptar esse empreendimento às normas de bombeiro, por exemplo, porque esse prédio é um prédio que é antigo, então você tem que adaptar ele inteiro para bombeiro, a parte de ar-condicionado, então tanto por fora quanto por dentro e pensando no uso que vai ser o objeto do investidor, seja ele qual for. Legal, a gente mostra aqui para os nossos telespectadores, através desse gráfico, que existem 639 prédios classe B em São Paulo, né? Então, parece uma coisa simples, mas a gente fez um levantamento, a Sila tem um levantamento que desses 639 prédios, apenas 42 prédios são de proprietários únicos, o que facilita o movimento de você poder comprar um prédio, porque é uma negociação, você compra, muda o uso, etc. Agora, o restante são vários proprietários, é um desafio muito maior, né? Então, essa tendência de troca de uso, de retrofitar, também ela sofre outras barreiras, a não ser só o projeto, a arquitetura. Olhando pelo lado dos dados e dos números, essa questão da compra desse ativo também é um pênalti, né, para o investidor, né? Exatamente isso. Tudo começa na compra, né? O investidor vai olhar, antes de qualquer coisa, toda a questão financeira do business, né? E para ele poder fazer toda a análise de quanto que ele vai gastar, cada proprietário de cada andar tem um bolso diferente. Sim. Né? Então ele vai querer convencer cada um deles ou é mais fácil comprar o empreendimento inteiro e fazer, né? A nossa expertise, ela vai, além de você entender quanto que vai ser esse investimento de CAPEX, para você atualizar esse imóvel, ou então adaptar para o uso, até a parte de aprovação, que a gente pode ajudar também, e a parte conceitual do que vem sendo tendência aí no mundo inteiro, né? Essa questão de aprovação é muito interessante, porque a gente vem mostrando esse gráfico também que os telespectadores podem ver, que é a questão do novo estoque. Uma das coisas que muda bastante a questão do novo estoque projetado é a demora na aprovação, porque até você comprar um terreno, você desenvolver um projeto, aprovar o projeto, construir, a gente fala que é um ciclo nos escritórios de 4 a 6 anos. O quanto isso reduz, é importante eles saberem quando a gente está falando de um retrofit, porque você vai passar por uma nova aprovação, você tem toda a questão de qual é o ciclo, desde a compra, quanto é o tempo, 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, óbvio que depende do volume, mas vamos falar numa média de 20 mil metros quadrados de um edifício, isso está gerando em quanto tempo, mais ou menos, que esse prédio volta para o mercado desde a compra? Se você entender que você não tem mudança de uso, esse processo é muito mais rápido. Agora, com mudança de uso e adaptações aí, a parte de bombeiro e tudo mais, você não chega, às vezes, a 1 ano e pouquinho de aprovação.
Tá? Isso já é um dado muito importante e interessante, porque os volumes, um prédio de 20, 25 mil metros de escritórios é 1 ano e meio em São Paulo, no mínimo, para aprovar, né? Então, isso torna o ciclo mais longo, né? É exatamente esse o objetivo de algumas empresas que não conseguem esperar um empreendimento ficar pronto. Então, ele já busca uma adaptação do empreendimento que já existe para ele poder operar. Um dado interessante, tem alguns conceitos que algumas pessoas acham que ainda é novidade, mas ele já não é um conceito mais novo, que é a questão da baia rotativa, né? Ninguém tem a baia fixa. Isso já é uma coisa que já é antiga, eu costumo falar que é o jantar de ontem, né? O mundo está olhando para frente, está caminhando. O que você tem visto de conceito? Tem alguma coisa nova que você pode trazer? Porque virou a questão da baia rotativa, vamos ser um escritório mais eficiente, vamos ter área de descompressão. Isso parece que já é pré-requisito. Não existe hoje você fazer um escritório sem ter uma área de descompressão, sem ter uma baia rotativa. Tem alguma novidade que você consegue trazer aí para os nossos telespectadores hoje? Para te responder essa pergunta, eu te faço uma pergunta. Por favor. Aonde que está o metro quadrado mais caro da cidade? Faria Lima. Não, o metro quadrado mais caro da cidade é o metro quadrado que você paga e você não usa. Tá? Também. O que significa isso? Significa que hoje é muito comum você ter uma sala de reuniões, por exemplo, de 10 lugares, ocupada por 2 pessoas falando um assunto nada confidencial. Tá? Ou então alguém que vai lá, quer fazer um call com a família e entra numa sala, se fecha, se tranca, bloqueia para fazer uma ligação. Você está pagando 9 lugares de escritórios e não está usando. Tá? Então, hoje o conceito de trabalhar, ele vem mudando. Né? Os espaços são fixos, mas as pessoas que se movem ao longo desses espaços. Então, você criar cabines telefônicas, phone booths para você fazer uma ligação, espaço onde você possa fazer uma conversa informal, sem se fechar. Né? Então, todas essas tendências em workplace, esse jeito novo de trabalhar, né, é o que vem como tendência no mercado. Então, por exemplo, hoje você tem aí você tem presidente de empresa hoje com 20 e poucos anos, né? E esse cara roda numa outra velocidade, ele roda num outro ritmo do que a gente roda, né? Então ele trabalha diferente. Não adianta você colocar uma maneira tradicional para esse cara trabalhar, esse cara não vai estar à vontade, esse cara já está num outro ritmo. E aqui no nosso escritório, como a gente começou a falar na conversa da conversa, aqui é uma workplace experience. Né? Então a gente até brinca, é uma casa-cor dos escritórios, onde eu tenho inúmeras soluções em workplace aqui, maneiras diferentes de se trabalhar, e aqui você vê tudo que você faz o test fit, o test drive, real, né? O test drive do teu escritório você faz aqui. Então essa maneira nova de trabalhar, com espaços colaborativos entre as áreas de trabalho, você fazer uma reunião de um projeto, entender a interface entre 2 áreas. Por exemplo, aqui eu tenho minha área de arquitetura com perto de 65 arquitetos, a minha área de orçamentos com mais 20, 25 engenheiros. Eu tenho um espaço entre os dois, é um espaço colaborativo, é um espaço onde as pessoas, o arquiteto vem, o engenheiro vem, eles discutem rapidamente o projeto e cada um volta para o seu trabalho, sem precisar ir para uma sala de reunião, sem precisar se fechar num lugar. Né? Você vê, hoje o nosso escritório aqui, eu tenho 200 e poucas pessoas trabalhando nessa Workplace Experience, e eu tenho 6 salas de reunião. Apenas 6 salas de reunião. Por quê? Porque as salas de reunião são para uso que a gente entende que necessita de uma privacidade, né, de uma confidencialidade, que você tem que se fechar para poder... Seja para o uso mesmo da reunião, né? Não exatamente, não para um call rápido, né? Entendi. Legal. Esse gráfico que a gente está mostrando aqui é um gráfico que mostra o perfil de ocupação das empresas, né? Então, o setor que mais ocupa aqui escritórios em São Paulo é o setor financeiro, seguido pelo setor de telecomunicações. Dentre essas empresas, vou pegar a grande massa, porque se a gente for falar do pequenininho não interfere tanto no todo, né? O setor financeiro, ele é um setor que aceita mais coisa nova? Por exemplo, você propor para um banco esse conceito biofílico, é uma coisa que, legal, vamos ou não, eles tendem a ser mais tradicionais, não, eles são resistentes à mudança. O setor de telecom, ele é mais resistente ou não? Qual o setor que vocês enfrentam mais desafios de propor mudanças? Porque o conceito é complicado. Quando a gente vai falar com um advogado e trazer um conceito novo para um advogado, eles são mais resistentes, né? Os advogados são mais tradicionais, tem cada um sua salinha, etc. Então, esses setores que são os maiores ocupantes, financeiro e telecom, qual é o que é mais fácil, vamos dizer assim, de aceitar? Antes de falar de setor, é importante a gente pensar no seguinte.
Dentro de um espaço de trabalho hoje, você tem 3 gerações envolvidas. Tá? Então você tem o cara que é neto de um cara que tem basicamente a idade para ser o avô dele dentro do mesmo escritório, e no meio do caminho você tem o cara que tem idade para ser o pai dele. As 3 gerações vivendo dentro do mesmo escritório. O que acontece? O cara, o old school, ele tem a cabeça mais tradicional. O cara que está chegando no mercado de trabalho agora, ele já tem a cabeça mais disruptiva, o cara já é muito mais antenado no que está acontecendo no mundo, né? Então você tem essa... A gente vive hoje, no ano de 2019, 2020, esse período é um período de muito conflito entre as empresas. Então você tem o conselho, que é muito mais tradicional, junto com a geração nova que está chegando para querer mudar o jeito de trabalhar. Entrando um pouco nos segmentos, o setor financeiro, que sempre foi um setor muito conservador, já começa a mudar a sua cabeça, justamente pela influência dessa turma nova que está chegando, né? A gente ganhou inúmeras concorrências aí, inúmeros projetos e inúmeras obras de projetos disruptivos dentro de bancos, que sempre foi um setor muito conservador, né? Muito tradicional. Então, a maneira de trabalhar está mudando. A biofilia começa a entrar dentro daquele espaço de trabalho, né? Se você pensar lá atrás, a gente até brinca com a gente traz algumas ideias, né? Você tem uma série de televisão antiga norte-americana onde você via lá uma mesa num espaço de uma sala com 80, 90 metros. Aí depois você foi melhorando a eficiência de ocupação dos escritórios ao longo das décadas e você chega lá, tem que ter 5, 7 metros por pessoa, por colaborador. Hoje esse número já não está mais. Hoje o drive não é mais colocar mais gente por metro quadrado. Hoje esse drive já mudou, né? Então a turma já começa a trabalhar em mesas menores, mas com mais espaços abertos, né? Varanda, por exemplo, que antes era uma coisa que ninguém queria comprar varanda, isso agora, porque a varanda o que é? É o espaço que eu estou apagando, estou alugando e não estou usando. Sim. Se você vê no nosso escritório aqui, a varanda é lugar de fazer reunião. É um espaço utilizável. Não era nem comum, né, num prédio de escritórios ter varanda, né? Aí, mais de um tempo para cá, é que começou a provar em escritório com varanda e as pessoas olhavam e falavam, mas varanda em escritório? Isso não faz sentido nenhum. Hoje é um diferencial, né? Depende do tipo da ocupação do setor da empresa, né? Você comentou do mercado financeiro e os advogados. Advogados hoje, a gente fez projetos incríveis para advogados. O escritório totalmente disruptivo, sem perder classe, sem perder elegância, sem perder aquele conservadorismo que é propício para esse segmento, né? Então, para fechar esse tema, eu acho o seguinte, todos os segmentos vêm mudando, todos os segmentos estão abertos a mudanças, a inovações, ao que vem sendo mais disruptivo. Obviamente, tem gente que não está tão aberta, tão preparada para fazer esse tipo de quebra, né? Porque é o que eu falei, você tem no mesmo escritório o cara que já é avô e o cara que é neto. Né? Então, o cara que é neto, às vezes está com mais poder, ele quer ele quer avançar mais rápido, mas o cara mais conservador segura ele. Peraí, não estamos tão pronto ainda para fazer essa mudança. Legal. A gente tem que ressaltar aqui um dos gráficos que a gente está mostrando agora, a taxa de vacância caindo e os preços caindo também. Parece que o preço não retomou. Não, é importante frisar aqui para vocês que esse gráfico que está mostrando preço, onde tem disponibilidade são as regiões mais afastadas das regiões CBD. Então, quando a gente fala Faria Lima, Itaim, JK, Vila Olímpia, os estoques estão bem baixos, isso faz com que o preço dessas regiões sejam mais altos. Só que no todo, na cidade inteira, o preço cai porque são regiões mais afastadas, do outro lado da marginal, etc. Então, o mercado, a nossa mensagem hoje o mercado, ele está muito aquecido de escritórios. Hoje está difícil você encontrar escritórios, por exemplo, Faria Lima, você não consegue achar 5, 10 mil metros consecutivos. Você tem 9% de vacância, mas são pulverizados. Então acaba ficando para trás, porque o público da Faria Lima não é um público que aluga picadinho. Normalmente são grandes ocupantes, etc. Vocês têm buscado, ou melhor, os teus clientes têm buscado, porque você está numa região um pouco mais afastada, porque é onde vai ter opção e onde tem opção, você tem que trazer um algo a mais, né? E vocês têm que trazer esse algo a mais para poder convencer não só a empresa a mudar, porque eu acho que é fundamental. Tá bom, eu vou mudar para o outro lado da cidade, mas eu vou ter um benefício de ter um escritório biofílico ou algo do gênero. Isso faz muito sentido, né?
Isso faz total sentido, Jean, porque hoje em dia o driver da mudança não é só a localização. A localização, sim, ela é importante, né? Mas regiões mais afastadas como a Chácara, né, que hoje em dia é uma das maiores vacâncias da cidade, ela sim, ela pode ser uma região interessante para algum tipo de uso por conta da sua própria localização, né? A gente faz projeto para uma rede de hospital de retaguarda que a gente faz um projeto e obra inteira, né, que é o conceito turnkey, que é a especialidade da companhia. Essa turma busca espaços um pouco mais descentralizados para ter mais contato com o verde, né? Então, você ter no hospital de retaguarda, que é de cuidados paliativos, a presença do verde junto próximo do quarto do paciente, isso prolonga a vida dele, dá mais bem-estar. Então, esse tipo de trabalho da arquitetura, pensando no fora com o dentro, para esse uso específico, faz com que ocupações aconteçam dentro de regiões mais descentralizadas, né? Ou seja, não só o mercado de escritórios pode absorver, né? Porque, falando em regiões, né, a Faria Lima é a primeira região a se recuperar depois de uma crise. Sim. Visto o que está acontecendo. Perfeito. A última região a se recuperar, Chácara Santo Antônio. Perfeito. E ela é a primeira a sentir também. Sim. Né? Então, vendo tudo isso, a própria ocupação, o modelo do mix de ocupação, a arquitetura interferindo no projeto e a solução de engenharia para o novo usuário, que com essa mudança de uso, faz toda a diferença na hora de ocupar um prédio. Daniel, infelizmente a gente tem que encerrar. Parabéns pela ITS Informove, sempre inovando. Nós somos fãs de vocês, vocês são referência aí, muitos elogios no mercado. Obrigado por nos receber aqui na sua casa, poder mostrar aí para os nossos clientes, para o nosso público, o que é um escritório de engenharia e arquitetura por dentro, através do tour que a gente fez. Parabéns, obrigado. E conte com a Sila no que for preciso. Jean, eu é que agradeço o convite de vocês para fazer esse webinar aqui. Conta com a gente sempre. A nossa empresa tem 27 anos de tradição em turnkey, né, em design build. Somos arquitetura, somos engenharia, somos design. A gente tem muita responsabilidade tanto no projeto quanto na execução das obras. Hoje em dia a nossa engenharia é considerada como o melhor pós-obra de todo o mercado, tá? Com muita qualidade técnica e muita responsabilidade. Então, conto com você, vamos sempre junto e conta com a gente aí com o que vocês precisarem. E parabéns pelo trabalho, a gente também é muito fã da Sila. Obrigado a todos pela audiência hoje. Obrigado, gente. Até logo.